Boa tarde, meus queridos. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, hoje, na verdade, tem um trabalho importante para que os senhores façam a entrega desse trabalho que eu passei, tá? Eu pedi para que vocês elaborassem um, um vídeo ou um portfólio, enfim, eu dei várias sugestões, tá? De elaboração desse trabalho, mas com o escopo principal, ou seja, com a finalidade principal de falarmos acerca do dia 20, né? Próximo dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Pedi também que, mais do que falar necessariamente do contexto em si dessa data comemorativa, para que vocês pudessem se aprofundar um pouco mais, né? Pedi para que vocês conversassem a respeito do preconceito, a respeito de opiniões pessoais acerca dessa data. Poderia sim falar um pouco sobre a conjuntura da escravidão, certo? Mas fazendo tudo de uma forma muito contextualizada, né? Fazendo essa relação com o que realmente foi o processo de escravidão, né? Aquele longo processo em que o Brasil, particularmente, como estamos falando de Brasil, o Brasil viveu, né? Mas também abordando temas muito pertinentes. Nós temos hoje nas mídias discussões sérias sobre preconceito, sobre racismo, né? Sobre possibilidades de algumas pessoas dizerem que existem raças, né? Raça branca, raça preta, enfim. Então, houve um leque de possibilidades que vocês poderiam abordar nesse meu trabalho. Fico contente porque já recebi algum material, alguns grupos realmente já me enviaram. Muito em breve irei fazer a análise desses trabalhos com muito cuidado, tá? A depender de como eles estiverem elaborados, poderei inclusive atribuir uma nota muito significativa. Enfim, vou aguardar até o final do dia para que quem não enviou esses trabalhos façam esse envio, tá? Não tem mais prazo, eu dei um prazo de 15 dias e esse prazo está se encerrando hoje. Deveria ser entregue no final da aula, mas eu vou estender o prazo até o final do dia de hoje. Professor, não tive tempo, posso enviar amanhã, posso enviar na segunda? Não pode, tá, gente? O prazo realmente se esgota hoje e eu preciso que esses trabalhos me sejam enviados até hoje. No entanto, aproveitando a oportunidade, né, da aula de hoje e também poder conversar um pouco sobre a consciência negra. Vou colocar um pouco das minhas concepções como professor, também como cidadão e também como operador do direito, vez que estou na luta diária para garantir direitos, né? Para garantir realmente que direitos não sejam lesados, não sejam lesionados, não sejam cerceados. A data de hoje, muitos falam, a data de hoje não, perdão, a data do dia 20, né? Amanhã, hoje é 19, a data de amanhã, dia 20 de novembro, que comemoramos o Dia da Consciência Negra. Mas que ter consciência desta data, precisamos, na verdade, fazer uma construção e um apanhado lá atrás, no que aconteceu lá no passado, acerca dessa situação que desencadeou nessa data do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Meus queridos, desde quando nos tornamos uma colônia da então metrópole Portugal, o processo de colonização ele precisou de mão de obra, tá? Essa mão de obra, a princípio, ela se iniciou com a exploração dos povos indígenas, que aqui habitavam o nosso território brasileiro. Com o passar do tempo, houve uma resistência muito grande, tá, dos povos indígenas frente à exploração desencadeada pelos portugueses, certo? Daí, sentiram a necessidade de nova mão de obra que fosse capaz de suprir toda a necessidade que a colônia estava precisando. Começou, então, a buscar, na verdade,
os negros na África e esses negros eram trazidos através dos chamados navios negreiros, né, porque transportavam esses negros da África para o Brasil. Desde logo é importante que a gente saiba que a condição nesse transporte era uma condição muito precária. Eles geralmente eram transportados nos porões dos navios, tá? Suscetíveis a doenças, má alimentação, não tinha sequer uma ventilação adequada para que pudessem respirar. Vinham todos amontoados, muitas vezes inclusive acorrentados, para evitar fuga. Eles tinham a opção, professor, de estar nessa situação? Foi uma escolha deles? Não, gente, não foi. Infelizmente, esses povos eram capturados, tá? E trazidos para trabalhar como escravos. Dentro desse contexto também, importante que a gente saiba o quão complicado é você arrancar uma pessoa do seu país de origem, né, dos laços familiares, transportar de forma muito precária, como eu já disse, para outro país e o pior de tudo, para chegarem aqui e trabalhar como escravos. Eles trabalhavam como escravos não necessariamente por conta do trabalho que eles desempenhavam, que sim, era um trabalho muito pesado, mas também pelo fato de não receber nenhum benefício. Eles eram comercializados, meus queridos. Os escravos eram comercializados como mercadorias, tá? Os capitães de mato que capturavam esses escravos para serem vendidos, eles eram expostos numa praça, no mercado, sei lá o que fosse. E aí os grandes proprietários, os grandes latifundiários, fazendeiros, analisavam esses escravos como mercadorias. Buscavam inclusive aqueles que tivessem um porte físico, né, maior, porque significava que ele realmente teria muita força braçal para lidar com as atividades no campo. Inclusive eles analisavam a dentição para ter certeza que realmente era um escravo saudável, até porque eles não queriam ter trabalho com... Imagine, ter um escravo e ter que levar esse escravo ao médico porque ele estava com problema de saúde. Então isso aí não existia. Então eles queriam realmente pessoas saudáveis porque iam estar diariamente na labuta, no trabalho diário, sem precisar de nenhum apoio, até porque eles não tinham nenhum apoio. O trabalho era de fato um trabalho escravo. Essas pessoas viviam nessa situação subhumana, tá? Moravam nas senzalas, moravam nas senzalas, comiam o pouco que era dado, eram castigados se fossem desobedientes, eram castigados se estivessem cansados e não conseguissem lidar com a luta diária do trabalho, eram chicoteados, eram colocados no tronco, tudo isso como forma de exposição para que os outros escravos também não fizessem a mesma coisa. O período de escravidão ele se arrasta, meus queridos, durante muito tempo, tá? Na época em que o Brasil se tornou independente, essas pessoas, os negros, os escravos, lutaram no processo de independência, lutaram por conta própria, lutaram porque eram enviados para lutar no lugar dos seus donos ou dos filhos dos donos, tá? E eles lutaram bravamente para o processo de independência, para que o Brasil se tornasse um país independente de Portugal. E por acreditarem também que quando o Brasil se tornasse independente, porventura eles seriam libertados. Mas isso não aconteceu. O Brasil se tornou independente, tá? No entanto, o processo de escravidão ele continua. Ele só vai findar lá na frente, em 1888, após a conhecida assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, mas precisamos ter em mente também que a assinatura da Lei Áurea não foi um ato de benevolência da princesa. Ela não assinou porque ela teve dó, ela assinou porque ela estava recebendo pressão, principalmente pressões da Inglaterra em relação de comércio, de acordos comerciais, tá? Então, a escravidão, vamos dizer assim, ela teve um fim em 1888. No entanto, não houve nenhuma garantia do governo para essas pessoas. Simplesmente os tornaram independentes e foram jogados na sociedade. Situação essa que não permitiu a eles nenhum meio de sobrevivência. Tanto é que muitos preferiram continuar nas fazendas trabalhando porque não sabiam que destino dar às próprias vidas. Então essas pessoas começam, na verdade,
a buscar um meio de luta e de sobrevivência. Vai surgir também nesse contexto, nos aglomerados urbanos, as partes periféricas da cidade, porque eles não tinham condições, na verdade, de morar em qualquer outro bairro, né? Então surge aí também o conceito de favelas, que teve um grande respaldo e contribuição também por conta da Revolução Industrial. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é que essas pessoas foram escravizadas a trabalhar, obrigadas a trabalhar em um trabalho escravo, totalmente desumano. Depois desse processo de libertação da escravidão, não houve nenhum benefício, e de lá para cá as coisas caminham de formas muito tortas, tá? Os governos sempre o tempo todo tentam dar medidas emergentes, quando na verdade deixam de agir na base principal, tá? Como, por exemplo, o sistema de cotas para concurso ou para universidade. Muitos questionam: professor, o senhor é contra ou a favor? Confesso que já tive posicionamentos contra, já tive posicionamentos a favor. No entanto, a grande questão, na verdade, é que o sistema de cotas, como eu disse, é uma medida emergente. O governo quer garantir para dizer que realmente está fazendo algo, quando na verdade ele não está. Ele só está, vamos dizer assim, dando uma resposta para algo imediato, né? Porque o que os governos precisam fazer, de fato, é atuar numa educação básica de qualidade, principalmente para as pessoas que mais precisam, para que lá na frente elas não precisem de um sistema de cotas. Só que o sistema de cotas é válido, professor? Sim, é válido, porque já que o governo não faz o seu trabalho, ele precisa garantir para que essas pessoas estejam no mercado de trabalho, estejam nas universidades. Tá bem, meus queridos? Então, o contexto é esse: a sociedade avança e essas pessoas continuam muitas vezes à margem da sociedade, porque o preconceito ele está muito presente nos dias de hoje. Infelizmente, a sociedade não evolui. Durante muito tempo também houve um olhar pejorativo, um olhar negativo por conta dessas pessoas, das tradições culturais dessas pessoas. Para que vocês tenham ideia, houve uma Constituição no Brasil que considerava como crime a prática da capoeira, considerava como crime a prática de atividades, de práticas culturais dos povos afrodescendentes. A capoeira, inclusive, acho, salvo engano, ela tinha uma pena de 2 anos e 6 meses, se eu não estiver enganado, para quem fosse flagrado praticando o que eles chamavam de capoeiragem, ou seja, uma atividade cultural desses povos que foi criminalizada. O que eu quero dizer é que todo esse contexto traz esse olhar preconceituoso que está presente nas nossas sociedades. Então, professor, é por isso que temos preconceito? Também, até porque eu consigo explicar a razão do preconceito, a razão do racismo. Só que nós estamos numa sociedade globalizada, o mundo mudou, a gente tem acesso às informações. Então, esse tipo de situação, preconceito, racismo, não merece prosperar, até porque nós conhecemos as razões de tudo isso e precisamos atuar de uma forma para que isso possa realmente acabar. E cabe a mim e cabe a cada um de vocês contribuir de forma para que essa realidade possa mudar. Por isso que eu falo, mais do que realmente lembrar e comemorar a data do dia 20 de novembro, como da consciência negra, precisamos discutir, precisamos entender todos esses conceitos para que assim possamos nos tornarmos cidadãos conscientes dos nossos direitos, mas também das nossas obrigações. Aproveito também para dizer que biologicamente e cientificamente já foi comprovado que não há raças humanas, ou seja, eu não tenho uma raça branca, eu não tenho uma raça negra, eu não tenho uma raça amarela, não. A raça humana é uma só, meus queridos. A nossa diferença, o nosso contexto de tom de pele é de acordo com as nossas raízes culturais, com os nossos povos que nós somos descendente ou não. Vês que o Brasil nós somos uma mistura dos povos indígenas, dos povos negros trazidos da África, dos portugueses, dos holandeses e tantos outros que estiveram no processo de colonização. Então não há
várias raças. Se alguém perguntar, é verdade que nós temos vários tipos de raça do ser humano? Não. O ser humano, ele é descendente apenas de uma única raça. Nós só temos uma raça. Somos todos descendentes do Homo sapiens, como a ciência explica. E a diferença de cor de pele é de acordo com as nossas tradições culturais. Então, dito isso, deixo aqui o meu caloroso abraço. Adoro fazer essas discussões porque são totalmente pertinentes. Espero que vocês tenham elaborado um ótimo trabalho e assim que eu fizer as correções, volto a conversar sobre isso. Assistam minha aula com muito carinho, tá? Com muito zelo. Tenham consciência de todos os argumentos que eu trouxe aqui para vocês. Busquem sempre entender os contextos para que vocês sejam pessoas melhores, tá? Um grande abraço, estou morrendo de saudades de vocês, fiquem bem.